Olha aí, pessoal, bom dia a todos. Passando aqui para vos cumprimentar com a paz do Senhor a todos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Filadélfia, a Catedral da Alegria. Vamos aguardar aí quem pode chegar conosco e eu vou estar aproveitando. Já nesta tarde, são 2h11 e eu vou estar aqui passando para todos os irmãos, e aí a Jéssica conosco, Jéssica Costa, todos os irmãos, o título da nossa lição é a lição do domingo, que é a lição do dia 29 de março de 2020, que é a 13ª lição, que fala sobre relacionamento do cristão, Deus e a família. Nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento do cristão com Deus e também com a sua família. E você pode acompanhar aí com toda certeza através do nosso Instagram, essa lição da escola dominical. A introdução desta lição diz o seguinte: encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os dois relevantes relacionamentos com Deus e com a família, O título a introdução diz, nesse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família, A paz do Senhor, Pai Emily. E nós vamos discernir nessa presente lição sobre dois tipos de relacionamento: o relacionamento com Deus e o relacionamento com a família, que nós vamos aprender sobre esses dois tipos de relacionamento, com Deus e com a família. Discernir esses dois relacionamentos, com Deus e com a família. A Eula aí conosco, está fazendo um ano hoje, Eula. Parabéns, Deus abençoe sua vida, muitos anos de vida, felicidade, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e multiplicar os teus dias na terra. Eu acho que você está fazendo um ano hoje, se não for, me corrija, nós vamos cantar parabéns quando você fizer. Então, olha, primeiro tópico da lição: diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. O próprio Jesus, nós vamos encontrar nele um exemplo de relacionamento. Jesus, enquanto viveu nesta terra, nos dias do seu ministério, ele também nos mostrou a importância de nos relacionarmos com as pessoas, a importância de vivenciarmos relacionamento com as pessoas. Jesus também desfrutou de bons relacionamentos com as pessoas. Daí nós já percebemos que não podemos viver nesta terra, passar por esta terra, sem termos relacionamento com as pessoas. Jesus se relacionava com as pessoas, ele não deixou de forma nenhuma de se relacionar com as pessoas, ele sempre procurou o relacionamento. Então, é uma das coisas que a lição fala, a nossa última lição da nossa revista da Escola Dominical. Ele fala da importância desse relacionamento e que Jesus também, ele deu importância aos relacionamentos. Mandar um alô para o meu amigo Abraão. Jesus e a sua família terrena. Nós vamos ver também que Jesus teve a sua família terrena. Por exemplo, de acordo com o plano divino de salvação,
o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Está em João 1, verso 14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar que incluía uma mulher, que no caso Maria, um útero abrigou Jesus, um homem chamado José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Então nós vamos perceber que o próprio Jesus teve uma família terrena, ele teve uma família terrena. O José fez o papel do pai de Jesus, a Simone, Elvis dos Santos, Diaconisa Simone, todos vocês. Então Jesus veio a este mundo, nasceu ali no ventre de Maria, teve José como pai, ele tinha uma base familiar, o próprio Jesus. A Maria fez o papel da mãe. Agora nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, que Jesus escolheu uma família para ele nascer, ele escolheu uma família para ele vir a este mundo, ele escolheu uma família para ele habitar, e a família escolhida foi Maria e o José. O José teve um papel fundamental na educação de Jesus, ele fez o papel do pai terreno ali de Jesus, o cara que o instruiu, o cara que o educou, o cara que cuidou dele e tal. José teve uma participação muito grande nesse desenvolvimento de Jesus, do seu nascimento até a sua vida aí adulta. Ele nasceu em uma família, tinha a Maria sua mãe, José o seu pai, bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra na forma de homem. O relacionamento familiar, Jesus, boa tarde aí, o goleiro Bigodão, meu amigo P5, Paulinho, show, rapaz, P5 tá aí, Zié Souza, todos vocês. Então, se a gente perceber pela Bíblia, o próprio Jesus, ele teve irmãos, ele teve uma família, ele teve relacionamento com seus familiares. Ele viveu ali entre uma família, entre pessoas e teve uma base familiar. Jesus nasceu dentro de uma família, teve uma base familiar, teve irmãos, viveu conflitos que todos nós que estamos numa família vivemos no seu cotidiano. Então ele tinha, com toda certeza, uma base familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. O nosso maior exemplo é Jesus nesse nível de relacionamento. Por quê, queridos? Porque a gente não pode também viver nesta terra sem família, sem relacionamento. Não podemos viver dessa forma. Existem pessoas que não querem família, a família tal, isso, aquilo, não. A família é a base da sociedade. Jesus escolheu uma família, a Jaiana aí chegando conosco, o diácono Leandro. A família, ela é importante para vivermos a vida em sociedade, para nos amparar. Sem uma base familiar, com certeza fica muito mais difícil para vivermos a vida. Então, por isso, o próprio Mestre Jesus, ele tinha uma família, ele tinha uma base familiar. Teve o José, como eu expliquei, que foi quem fez o papel do pai terreno, a própria Maria, os irmãos que nasceram de Maria, enfim, ele teve toda essa base familiar, todo esse convívio com a sua família, ele teve todo esse convívio, entendeu? Relacionamento de Jesus com Maria e José, o relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e retorno. A formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Jesus, é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Eles tinham um cuidado específico com Jesus, Maria e o José. Levaram ele para o Egito quando tiveram que fugir, depois voltaram, deram instrução religiosa a ele, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais
de hoje, né? E aí o gato, o pessoal conosco aí, a Miriam, Santos, Jucimara, Deus abençoe todos vocês. Então, um exemplo para os pais de hoje, que devem sim entender que a educação dos filhos é importante no cuidado, na educação religiosa dos filhos, né? Se muitas famílias têm pais que os filhos não conhecem a palavra de Deus, não têm esse entendimento da palavra de Deus, com certeza a responsabilidade é de muitos pais que não deram crédito e não tiveram o cuidado de dar a instrução devida aos seus filhos sobre a questão da fé, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão indo à igreja, frequentam os cultos, são membros das igrejas, fazem parte da igreja, outros são obreiros, são pessoas que se destacam dentro da igreja, mas não educam seus filhos religiosamente falando, eles não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. E isso se dá em muitos casos na igreja, muitos crentes que não ensinam os seus filhos acerca da fé. Pai do Senhor, aqui agora é o Vitor, tá bom, Vitor? O diácono Vitor, Pai do Senhor, nossa irmã Marta também aí conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, muitos pais hoje, eles até vão à igreja, eles frequentam a igreja, agora não ensinam seus filhos em casa, não dão instrução aos filhos, não se preocupam em orientá-los dentro da palavra de Deus. E até é importante esse isolamento social que estamos vivendo agora, e muitos pais aproveitam aí, muitos pais, para ensinar a palavra aos seus filhos, para fazer o culto doméstico, para ler a Bíblia, para cantar louvores com os seus filhos. Aproveita essa oportunidade para que você possa exaltar a Deus através da sua vida, através dos seus filhos. Você precisa entender que isso é importante na educação dos seus filhos, principalmente na educação religiosa, né? José cuidou dessa questão juntamente com Maria. Mandar alô para o Josimar Phelps aí, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada, né? Outra coisa que a gente vai ver em Jesus, que ele não ignorou a mãe, mas ele providenciou, até mesmo no dia da sua morte, para que quando ele morresse, a sua mãe fosse amparada. Ele não deixou, quer dizer, a sua mãe desamparada, ele providenciou para que a sua mãe fosse amparada. Mesmo na cruz, ele falou com o seu irmão, dizendo: filho, olha a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E diz a Bíblia que daquele dia em diante, aquele apóstolo de Jesus tomou a sua mãe em sua casa e ela passou a morar com ele, né? Então Jesus, mesmo no alto da cruz, ele se preocupou com a sua mãe, ele se preocupou com esse cuidado. Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós estamos vendo filhos hoje que não se preocupam mais com seus pais, não se preocupam mais com a sua família, não tem mais essa preocupação com o seu pai, com a sua mãe e tal, cada um vivendo a sua vida. E principalmente quando os pais vão ficando mais velhos, se torna chata a fala dos pais, é abusada, é velho e não sei o quê, e alguns até tomam medidas mais drásticas, bota aí no abrigo para idoso, isola o idoso, enfim, né? Os filhos hoje não querem ter mais cuidado com os pais. E aí o Leozinho lá de Campo Formoso conosco, a Lisandra, o Wesley. Então tudo isso nós estamos vendo que Jesus, ele se preocupou nesses mínimos detalhes. Ele se preocupou desde o começo com a sua família, com a sua própria mãe, tudo, mesmo no alto da cruz, né? Então vamos aprender com ele. A família ficou para a gente se preocupar com a nossa família. Você que é filho, você já parou hoje para dar um abraço na sua mãe, no seu pai, já aproveitou o momento com ele. Então tudo isso é importante, porque nós estamos em uma situação
que está afetando todo mundo e que, na verdade, essa situação, que ela possa servir para alguma reflexão da sua parte, para que você possa refletir acerca de alguma coisa que você não estava fazendo, que você precisa melhorar, que você precisa se tornar uma pessoa melhor e que, na verdade, isso possa servir, né, para você refletir alguma coisa. Meu amigo John, aí também conosco, você possa refletir, poxa, o que é que eu preciso melhorar com meus pais, com a minha mãe, com a minha família, enfim, né, pessoal, que você possa refletir acerca desse assunto. O relacionamento de Jesus com seus discípulos. Nós estávamos falando do relacionamento de Jesus com seu pai, com a sua mãe. E agora nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O relacionamento dele com os seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto, João 7,5. Porém, quando pessoas ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Lucas 8,19, né? A gente percebe que os discípulos de Jesus foram considerados por ele como sua família, né? Porque mesmo sendo ele filho de Maria, filho de José, e mesmo sendo ele filho de Maria e filho de José, as pessoas o consideravam como Messias enviado da parte de Deus. Ouvia os seus ensinamentos, colocava em prática e, ao mesmo tempo, ele considerou seus discípulos como sua família, né? Ele enxergava os seus discípulos, Jesus, como sua família. Ele olhava para os discípulos, enxergava eles como família. Eles enxergavam, poxa, que é minha família é os discípulos aqui. Então veja que ele enxergava aqueles que estavam ali obedecendo os seus mandamentos como da própria família. Deus também usa aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como instrução do seu plano de reunir um povo identificado como a família de Deus. É o que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 19, né? E aí o Anderson, a Jade também conosco, Maria Carlete, é necessário entender que o próprio Deus reuniu um povo. Ele reúne um povo, o seu plano de reunir um povo identificado como a família de Deus na terra. Quem é a família de Deus na terra? A família de Deus na terra são aqueles que obedecem a sua palavra. A família de Deus na terra são aqueles que guardam os seus mandamentos, aquelas pessoas que obedecem a Cristo, que fazem a sua vontade, que guardam a sua palavra, que vivem de acordo a sua palavra. Essa é a família de Deus na terra. É as pessoas que obedecem os ensinamentos do Senhor Jesus. A pessoa que está enquadrado naquilo que a palavra de Deus orienta, os ensinamentos de Jesus. Então, o propósito de Deus é unir a família de Deus na terra. E essa família de Deus, lógico, não se restringe a placa da denominação, a igreja que a pessoa faz parte, não, isso aí é tudo da terra. Na verdade, no arrebatamento da igreja, o Senhor levará aquele que em verdade estiver obedecendo a sua palavra. Ele vai voltar, vai buscar a igreja, e a igreja não se refere a um título específico, aquela igreja, não, vou levar essa outra, não, a igreja é a igreja que obedece a Deus, que guarda os seus mandamentos, obedece a sua palavra e vive de acordo à sua palavra. Para Deus não importa se é a Assembleia de Deus, se é, enfim, né, se é qualquer outra igreja que esteja dentro dos parâmetros doutrinários, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Segundo tópico da lição, o cristão e a sua família. O cristão e a sua família. Quer dizer, o crente e a sua família, o evangélico e a sua família.
É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em toda a conta a realidade que vivenciamos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original é o que se deseja. E as orientações contidas na palavra de Deus, né? A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver coerente conduta e harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. 1 Timóteo 5, capítulo 3, versículo 5, 5, 4 e 8. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Olha, uma coisa interessante é que muitas pessoas não entendem isso aqui, que se você não cuida bem da sua casa, da sua família, você negou a fé. É preciso entender essa questão aqui direitinho, que você precisa entender que a sua família precisa de cuidados. E você, como servo de Deus, tem que priorizar o cuidado para a sua família. Daí muitas pessoas fazem alegações tolas e desnecessárias, como por exemplo, aqueles que dizem, olha, eu estou cuidando da obra de Deus. Mas não pode cuidar da obra de Deus se esquecer da família, né? Primeiro Deus, depois a sua família, aí depois a igreja, entendeu? Você não pode pensar que está fazendo a obra de Deus e abandonando a sua família. Presbítero Ageu Cerqueira aí conosco, Deus abençoe sua vida, sua família, diaconisa Ednólia, a Maria Eduarda, a Clarinha. Então veja bem, a família, ela precisa de cuidados. E como servos de Deus, não podemos nos dar ao erro de dizermos que estamos fazendo a obra de Deus e estamos deixando a nossa família de lado. Porque o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 5, ele diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Quer dizer, negou a fé no Deus verdadeiro. Por quê? Porque como você cuidará da obra de Deus, da igreja de Deus, se você não é capaz de cuidar da sua própria família? Existem pastores, obreiros, que dizem, olha, estou cuidando da obra de Deus, estou cuidando da casa do Senhor, né? Pastores que casaram com a igreja e largaram a sua família. Não, a família precisa de cuidados. A família é o projeto de Deus na terra e não podemos de forma nenhuma deixar a nossa família e dizer que estamos cuidando da obra, quando na verdade já abandonamos a nossa família. Então, não é do desejo de Deus. Você precisa entender e seguir as orientações bíblicas, né? E irmãs que já estamos orando, não estou tendo tempo nem de cozinhar, nem de fazer nada, porque eu estou cuidando da obra de Deus, tenho que estar na campanha tal, tenho que ir para o monte, tenho que ir não sei para onde e tal. Olha, você precisa cuidar da sua família. Você precisa entender que uma mulher tem responsabilidades dentro do lar e responsabilidades a serem correspondidas com a sua família. É uma falta de sabedoria muito grande, né? Celita conosco, Kaique Barbosa, a Vanessa também aí conosco. Então não adianta, é preciso que você tenha esse discernimento e esse entendimento através da palavra de Deus. Então, a família precisa de cuidados, né? Você precisa cuidar da sua família. Você precisa entender que a família é o projeto de Deus, né? Quando a família não se converte, vamos ver. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor.
O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam que a possibilidade de 1 Coríntios 7, 12 e 14, 1 Pedro 3 e 1, lembrando do exposto no tópico, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago, Judas, Gálatas 1,19, Judas, verso 1, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Quer dizer, nós não podemos desanimar com o fato dos nossos familiares não se converterem a Cristo. Né? E aí a Valdinê conosco, não podemos deixar essa esperança morrer. Nós devemos acreditar que os nossos familiares poderão sim ter um encontro com Cristo. Agora, nós não podemos também desanimar, pensar, poxa, não se converteu. Não, nós devemos seguir o plano de Deus. Jesus mesmo, ele seguiu o plano de Deus, pregando, falando a mensagem, anunciando o evangelho, e lá na frente 2 dos seus irmãos aderiram à fé, se tornando pessoas influentes na igreja primitiva, né? O Carlos Souza aí conosco. Outra coisa que muitas pessoas precisam entender e que muitos crentes não entendem, eles querem obrigar as pessoas a servir a Deus praticamente forçado, e não é assim. Servir a Deus é uma obra e graça do Espírito Santo. Se a pessoa não quer servir a Deus, o próprio Deus respeita a vontade da pessoa. A pessoa tem livre arbítrio para isso. Não pode querer forçar uma pessoa a servir a Deus, né? Nosso amigo Charles conosco, Isaquinho, não pode querer forçar uma pessoa a obedecer a palavra de Deus. Não tem como. Existem pessoas que querem obrigar os seus familiares a serem crentes. Não é por aí. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o próprio Deus. Ele é quem realiza essa obra no coração da pessoa. Nosso dever, a nossa responsabilidade como cristão é pregar, é mostrar a mensagem, né, de Cristo como Salvador, como Senhor, entendeu? Você não pode querer obrigar, não, de forma nenhuma, né? Horácio conosco, Zene Barbosa, Deus abençoe, né? A Zene aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Então não tem esse negócio, sabe? Muitas pessoas, por falta de instrução, querem obrigar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Olha, Deus não trabalha assim. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. O Alberto aí conosco, né? Deus é tudo mesmo, você está certo, meu pastor. Valeu, meu irmão, Deus abençoe. Então, veja bem, não é uma coisa forçada, não. Você tem que deixar Deus agir, Deus trabalhar na vida das pessoas. Deus não quer que ninguém faça a sua vontade, obrigado. Deus não quer que ninguém faça a sua vontade por força, nem por violência, nada disso. Deus quer que as pessoas lhe sigam voluntariamente. A pessoa siga Ele voluntariamente, por vontade própria, não por força, não por violência, não porque alguém, não. Aí a Ivone é conosco, paz do Senhor, Deus abençoe. Não porque alguém obrigou, porque alguém está forçando, não. Deus não trabalha assim, queridos, viu? Deus não trabalha desse jeito, não. Deus trabalha respeitando a decisão de cada um. Agora, é necessário entender que tem consequência o fato de não obedecer à vontade de Deus. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou mundo vindouro, não haverá casamento. É uma das coisas que as pessoas costumam dizer: casamento é eterno. Não, casamento não é eterno. Quem falou isso?
Isso é uma falta de conhecimento bíblico muito grande. O casamento não é eterno. O casamento não é eterno. O casamento, ele só será aqui na terra. Jesus explicou isso em Lucas 20, do verso 27 ao versículo 40. Então, como é que um casamento pode ser eterno? Não, casamento é só na terra. No céu não haverá casamento. Então, você que é casado ou que pretende casar, fique sabendo, o casamento só será na terra. No céu nem casam e nem se dão em casamento. A explicação de Jesus sobre este assunto. No céu não haverá pessoas casadas no céu. Entendeu? Então é preciso que você entenda isso. E uma palavra que eu tenho aqui, que a lição fala, é que é importante lembrar que nem todos os discípulos de Cristo vão se casar. Olha aí, nem todos vão se casar. Tem uns que são eunuco por nascimento, nasceu eunuco, esse não busca casamento, não sente atração por mulher para que possa casar ou construir uma família. Existia também aqueles que se fizeram eunuco, no caso houve até caso de castrações, aqueles que se fizeram eunuco por causa do reino de Deus, e na verdade existem pessoas que não vão se casar, e vão ter que viver solteiros para glorificar a Deus, para servir a Deus. E não é porque a pessoa, eu vou casar porque eu casando eu vou me livrar das tentações, do pecado e etc. Olha, se engana quem pensa assim. O pecado, ele também está da mesma forma que sujeito ao solteiro, está o casado. O casamento não vai livrar ninguém de ser tentado ou até mesmo de cair na própria tentação do pecado. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Não tem nada a ver. Algumas pessoas cometem esse equívoco ao pensar dessa forma, entendeu? Não é assim. O casamento, ele é o projeto de Deus, é o plano de Deus, mas nem todos vão casar. Tem gente que não vai casar, viu? Alguns até estão tentando casar e não encontra namorada, não encontra o parceiro para isso, Tem uns que buscam mesmo, tá? Aí correndo, e tem até algumas pessoas aí que fortalecem fazendo reuniões, a terapia de não sei o quê e tal, e na internet, e tanta coisa que tem aí, buscando casamento e relacionamento aí para as pessoas, E, poxa, e as pessoas correm, tem gente aí correndo para casar, desesperado, igual um louco aí, correndo para casar, está buscando de todas as formas, desesperadamente, um casamento para a sua vida, Olha, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridade em nosso relacionamento, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e a capacidade do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Olha, vamos para aqui. O amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Um escriba perguntou a Jesus qual era o primeiro de todos os mandamentos. Ou seja, principalmente a todos, imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus, o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Marcos
capítulo 12, versículo 29 e 31. Então observe que um escriba, ao perguntar a Jesus qual era o mandamento, ele disse: olha, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus responde, claro, Jesus citou, segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta, há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O segundo, que Jesus disse, o escriba perguntou só o primeiro, mas Jesus respondeu o segundo. E ele diz: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, que ele fala ali com o escriba. Depois ele fala, mas o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, aí o segundo ele ensina sem ser perguntado pelo escriba. O escriba perguntou só sobre o primeiro, mas ele já fala do segundo mandamento. Por quê? E aí a Sara conosco, porque existe uma questão, por exemplo, se eu amo a Deus, eu também tenho que amar o próximo, como a mim mesmo. Eu amo a Deus e eu amo o próximo, entendeu? Então observe que tem pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas não ama o próximo. Então como você dirá que ama a Deus? A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão que está vendo, como amará a Deus que você nunca viu? Então, se você não está amando quem você está vendo, que é o teu irmão, como você amará a Deus que você nunca viu ele? Então a Bíblia responde a isso também, dizendo: não tem como você amar o invisível se você não ama nem o que está vendo. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que estão caminhando para a igreja, que esse momento que o país está enfrentando sirva para essas pessoas refletirem, para essas pessoas pararem para pensar a respeito desse assunto. Por quê? Porque se eu não amo o meu irmão, eu não posso amar a Deus. Porque eu vou dizer: eu amo a Deus, mas estou intrigado do meu irmão, eu odeio as pessoas, eu sou uma pessoa do coração mau, do coração ruim, e como é que eu estou amando a Deus? Olha, tem muitas pessoas que não sabem o que é uma transformação do Evangelho. Elas não sabem o que é realmente serem transformadas por Deus. Elas não sabem o que é isso. E a Taizinha conosco. Elas não sabem o que é, elas acham que, poxa, olha o que é a fé das pessoas. Vamos lá, deixa eu dar uma explicação comigo aqui. Algumas pessoas acham que a fé é assim: poxa, pai, o pastor está pregando, ele deveria tirar esse chapéu, ele deveria tirar esse óculos escuro, porque isso não é coisa de crente, não está parecendo com uma coisa de crente. Olha, e eu fico pensando: ó Senhor, será que o parecer é mais importante do que o ser? Será que parecer algo, poxa irmãos, e você não ser? Existem muitas pessoas que parecem, mas não são. Existem muitas pessoas dentro da igreja que elas parecem, se transformam em algo, elas se vestem de algo, mas o seu coração está cheio de maldade. O seu coração não é transformado. E o coração é o lugar aonde somente Jesus pode ir se a pessoa abrir o coração. Uma pessoa pode ir na igreja se passar de uma pessoa cristã, piedosa, uma pessoa e tal, mas na verdade Deus dentro do coração daquela pessoa conheceu o coração daquela pessoa. E Deus, ao analisar o coração daquela pessoa, Deus sabe que aquela pessoa não é aquilo que aquela pessoa está passando, não é aquilo que aquela pessoa está parecendo ser. Se eu viesse aqui de terno e gravata, tal, todo bem ajeitado, típico que as pessoas acham que eu devo estar ou devo ser, para muitas pessoas, poxa, eu seria o pastor
dessas pessoas, para mim tem que ser assim. Só que na verdade Deus busca algo mais além. Deus busca algo que não está nesta visão exterior. Deus busca algo mais profundo. Deus busca o coração, a transformação, a mudança do ser humano aqui dentro, que é o que nós estamos tratando. Você deve amar o próximo. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo, entendeu? Não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas eu odeio fulano. Eu vou sentar naquele banco da igreja, naquele lado do banco da igreja, porque eu não posso sentar ali. E acontece muito isso, porque fulano está ali. Eu não sento do lado dele. Eu não sento do lado daquela. Eu não vou ficar ali, eu não vou passar porque fulano está ali. E aí é muito complicado isso, porque na verdade algumas pessoas não experimentaram ainda a transformação do Espírito Santo na sua vida, né? Precisa passar por esta transformação para que os frutos do Espírito possam fluir na sua vida, em nome de Jesus. Discípulo de Cristo, e aqui diz, dissensão e aborrecido. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família. Nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos expressões fortes, dissensões, Lucas 12, 49, 53, e aborrecer, Lucas 14, 26. Dentro de um contexto familiar, conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião de opinião e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus 10, 37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa, Ele promete contínuo sustento e cuidado e proteção. Nenhum relacionamento terreno deve, de forma nenhuma, diminuir nossa lealdade a Cristo. Por exemplo, deixa eu explicar de uma forma mais fácil para você compreender. Deixa eu falar na sua linguagem para você entender o que é que isso aqui mais ou menos está querendo dizer. Nenhum laço familiar ou relacionamento terreno pode diminuir sua lealdade a Cristo. Você deve entender que a lealdade sua a Cristo está em primeiro lugar. O amor seu por Jesus vem em primeiro lugar. Você deve amar Ele mais do que seu marido, do que sua mãe, do que o seu pai, do que os seus filhos, do que o seu amigo. Se o seu amigo, eu não quero mais estar com você, porque você agora é crente, só fala na igreja e tal, eu não vou querer mais amizade com você. Pronto, se ele não vai querer, ele segue o caminho dele, você segue o seu. Você não pode deixar Jesus porque uma amiga não quer mais se relacionar com você, porque um amigo não quer mais, porque um familiar não quer, porque até mesmo o esposo não quer, porque na verdade é o seguinte: o relacionamento com Deus e a lealdade a Cristo tem que estar acima de qualquer relacionamento desta terra, entendeu? O relacionamento com Cristo vem em primeiro lugar. Não tem, porque sempre aparece, pessoal, pessoas que, se você continuar na igreja, pode ser uma namorada, que às vezes o irmão namorava os dois, e ele tomou a decisão de servir a Deus, e aí passou a servir a Deus, e aí a namorada diz, se você continuar, eu vou terminar. Ela tem que terminar e ele tem que seguir obedecendo a Deus, porque o relacionamento com Deus está acima de qualquer outro, e a lealdade a Cristo está acima de qualquer outro relacionamento. Não, é porque tal, você agora quer ser crente, não dá mais para a gente andar junto, tal. Não dá, diz a Bíblia, não tem como os dois andarem juntos se não estiverem
de comum acordo. Se não estão de comum acordo, não poderão andar juntos. Então, cada um segue o seu caminho, entendeu? E aí o quadraquê, é isso mesmo, quadraquê conosco, mandar alô para o Ramon Rios, expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5:18 até o 33. É interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 33. Porém, também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Efésios 6, 1 e 9, nestes textos, a expressão e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte dos discípulos de Cristo, sujeição. Amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Tudo isso está incluído na pessoa que quer seguir a Jesus. O maior exemplo é o próprio Jesus. Dedicação, amor, sacrifício, obediência. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Que o exemplo dele possa nos influenciar, nos levar a seguir o seu exemplo, seus passos, seu modelo de vida, que ele possa nos inspirar. Porque ser um seguidor de Jesus é seguir o seu exemplo, seguir o seu modelo, seguir os seus ensinamentos e seguir a vida na prática, porque ele nos deu exemplo de como viver o amor, a fé e a esperança na prática. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou ler aqui a conclusão para finalizar. É preciso estabelecer, deixa eu voltar aqui, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus. Refletimos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Final da nossa lição. Que Deus possa te abençoar, te iluminar e que você possa seguir os ensinamentos do Mestre Jesus na prática. Deus nos abençoe. À noite estamos aí.